Olá, hoje eu vou mostrar como utilizar o texto para colunas no Excel. Digamos que você tem uma relação de dados, seja nome, seja eh, produto ou qualquer outra coisa que esteja em um relatório onde as informações, várias informações estão unificadas, como um nome de pessoa, CPF, como um bairro, com cidade, com CEP, como um produto, com código e unidade de medida e outras coisas mais que podem ser aplicadas nessa, nessa situação. Então você precisa separar as informações, você precisa dos dados separados. Então você não precisa digitar tudo isso. Você não precisa fazer a digitação manual. Há sistemas que, devido ser limitados, acabam por conceder dados unificados. A gente não consegue baixar ele em Excel com colunas separadas. Às vezes dá em Excel, mas dá com tudo junto. Às vezes vai para o Word, joga tudo junto, ou até para o PDF, tem lá a situação em PDF, mas tudo unificado e você não tem informação separada. E para ter a informação separada, você não precisa digitar. Você só vai utilizar essa ferramenta chamada Texto para Colunas, que está aqui na aba de Dados. Você vai em Dados e em Texto para Colunas, que ela vai fazer justamente essa separação para você. Ela vai colocar em colunas separadas todas as informações que você precisa. É muito fácil, prático e ajuda muito no dia a dia. Vamos lá. Eu tenho uma relação aqui de nomes e CPFs. E eu preciso dessa informação separada. Eu preciso do nome e CPF de forma separada. Então eu seleciono primeiro a coluna que eu quero fazer esta operação e clico lá em texto para coluna. Texto para colunas, ele vai me dar duas opções para fazer essa separação. Se eu tenho um padrão em quantidade de caracteres, eu vou usar largura fixa. Se eu não tenho esse padrão, eu uso delimitado. Como é esse padrão de largura da largura fixa, da quantidade igual para caracteres? É quando eu tenho uma quantidade X de letras ou números digitados. Então, digamos que eu tenho uma lista de códigos com 10 números digitados, ou eu tenho aqui uma lista de CEPs com são 7 números digitados. Então eu vou usar a largura fixa. Eu vou mostrar a vocês como utilizar. Mas eu não tenho um padrão, como é no caso aqui, eu não posso usar largura delimitada. Por quê? Porque se eu delimito, se eu digo, delimitada não, digo largura fixa. Se eu digo aqui qual é a largura que eu quero, eu não tenho aqui um padrão. Por exemplo, se eu quiser colocar uma linha aqui no meio, vai cortar tudo. Eu não tenho. Então, nesse caso, eu vou usar o delimitado. O delimitado ele vai me dar a separação por colunas, em colunas, utilizando justamente caracteres especiais. Neste caso aqui, vamos avançar. Eu vou escolher delimitado e vou avançar. Quando eu avançar, ele vai me perguntar qual é o tipo de delimitação que eu quero, qual o caractere que eu quero que ele identifique e que corte, faça a separação. Então não importa se aqui em Antônio José eu tenho um hífen depois, antes de Braga, de Ana Maria Braga aqui. Você está vendo que você tem um hífen aqui, a quantidade de letras digitadas, de caracteres aqui de Amarildo, ela é menor do que Ana Maria Braga. Então, se eu colocar a largura fixa, corta tudo. Mas se eu utilizar a delimitação tirando só o hífen, ele vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui, não importa onde esteja, não importa a sequência, não importa a ordem, ele vai cortar todos os hífens que tem aqui nessa lista. Então, ele está perguntando a mim se eu quero tabulação, eu não quero tabulação, não quero ponto e vírgula, não quero espaço, eu quero outros. Eu tenho que selecionar, tá? Selecionei, eu vou digitar aqui hífen. Ele já me deu aqui a separação. Tá vendo? Ele já me disse aqui, ó, vou cortar todos os hífens e vou deixar aqui o nome e o CPF separado para você. É isso que eu quero? É.
então eu avanço. Então, aqui nessa tela de formato dos dados, você deixa do jeito que está, tá bom? Porque o formato, na maioria das vezes, vai ser igual. Se você quiser botar para texto, você coloca, mas deixa no geral, para você não se enrolar em alguma coisa que não entender. Então, aqui, a célula destino. Se eu quero manter a coluna A com nome e CPF tudo junto, e eu quero que a coluna B me dê o nome e a coluna C me dê o CPF, então eu vou escolher a célula. Para isso eu clico aqui na setinha vermelha e seleciono a célula. Eu estou dizendo a ele aqui, olha, coloca o nome aqui na B e lá na C você coloca o CPF. Selecionei célula B e aqui eu vou concluir. Pronto, está feita a separação. Não precisa digitar, perder tempo nem nada. Mas vamos voltar aqui. Eu não quero que ele me dê uma nova coluna. Eu quero que ele faça isso nessa mesma coluna. Que ele me dê aqui na coluna A, ele me dê os nomes, na coluna B me dê o CPF. Então eu não quero manter a coluna A da forma que está. Então eu vou para delimitado, avanço, já está com hífen aqui, eu avanço de novo e deixo aqui a célula A1, tá vendo? Célula A1. Então ele vai fazer a mudança na célula A, na coluna A, tá certo? Então eu fecho aqui, fecho não, né? Eu clico aqui, já está lá na A1 e eu aqui concluo. Então ele manteve, ele fez a mudança na coluna A e gerou uma nova coluna para colocar a informação do CPF. Lembrando que quando ele usa a coluna seguinte, ele vai sempre substituir as informações da coluna seguinte. Então, se você tiver algum dado, alguma informação digitada na coluna seguinte, ele vai tirar toda essa informação. Então, se você tiver alguma coisa que quer manter, você tem que inserir uma coluna nova, né? E você sabe inserir, né? É só selecionar a coluna, botão direito, inserir. Tá feito. Tá certo? Então a coluna tem que estar vazia. Se a coluna tiver aqui ocupada, ele vai substituir toda a informação. Tá certo? Vamos agora para a largura fixa no texto para colunas. Eu falei que no texto para colunas o delimitado vai usar os caracteres, vírgula, tabulação, espaço, ponto. E no caso da largura fixa, eu vou dizer a ele, ou ele vai me dar essa opção de cortar no lugar que dê um padrão para todos. Não faça com que a informação fique partida. Então aqui eu sei que nesse código, nessa descrição, eu consigo separar por código. Se eu cortar aqui no meio, nesse corredor aqui, eu consigo a informação que eu quero. Então largura fixa, avançar. Quando eu avanço, opa, eu não selecionei, vou voltar aqui, vou até fechar. Selecionar a coluna, eu quero selecionar, se eu quisesse fazer na linha, eu faço na linha, né? Selecionar a coluna, texto para coluna, largura fixa, não é delimitado porque aqui eu tenho um padrão, se bem que eu podia utilizar também o delimitado, né? Se eu quiser utilizar o delimitado eu uso também aqui nessa situação. Mas aqui, deixa eu só avançar para um exemplo aqui para vocês. Espaço. Eu quero separar por espaço. Beleza? Deseja substituir o conteúdo da célula da coluna destino? Sim, é justamente porque existe alguma informação na seguinte. Então eu coloquei, ó, ele me deu espaço, mas quando ele me dá o espaço, ele vai tirar todos os espaços, tá vendo? Então, se eu só quero essa informação, eu posso excluir aqui as demais e utilizar. Então eu posso fazer isso, se eu só quiser isso. Mas, se eu quiser a informação da descrição do produto, eu não posso fazer a delimitação. Eu tenho que usar a largura fixa. Então vamos lá, largura fixa, avançar. Já está aqui a opção, ele já me deu. Ele já entendeu que pode cortar aqui nesse corredor entre código e descrição. Ele já me deu aqui a opção. Se eu clicar uma vez, aparece o corte. Se eu quiser cortar duas vezes aqui, vou cortar duas vezes. Então eu corto duas vezes, clicando uma vez, tá vendo? Se eu clico uma vez, ele corta onde estou mandando. Se eu quiser fazer dessa forma, ele vai cortar exatamente como eu mandei, essas três linhas aqui, tá certo? Mas eu não quero que ele corte dessa forma, então eu tiro essa linha de corte clicando nela duas vezes. Sumiu, sumiu.
eu quero que ele corte aqui, tá certo? Que ele me deixe separado a descrição e o código justamente aqui. Então eu avanço, mantenho aqui essas informações, a não ser que você queira converter para texto, para data. A questão aqui do destino também a mesma coisa da delimitada. Eu quero que ele faça a alteração nessa coluna aqui e gere uma nova para a descrição. A coluna H fica com o código, a coluna I fica com descrição. Não, eu não quero. Eu quero que ele mantenha da mesma forma coluna, descrição e código tudo junto e me dê duas novas colunas com código e descrição. Então vamos lá. Primeiro, H1 é a coluna, a célula da coluna que eu estou querendo fazer a modificação. Se eu quero que ele faça a modificação na coluna H, já usa a modificação, eu mantenho e concluo. Então ele gerou uma nova coluna para a descrição, tá certo? Mas aí eu não quero, eu quero que ele faça a mudança gerando duas novas colunas e mantendo essa informação aqui. Então o texto para colunas, largura fixa, avança, já está aqui no lugarzinho conforme a gente falou, avança de novo, não quero H1, clico lá na setinha, na caixinha com a seta vermelha, seleciono a célula em I, eu quero que faça em J, eu quero que faça em K, onde você quiser, tá bom? Então eu quero que ele faça em I, então eu clico de novo na caixinha e concluo. Então ele fez a separação aqui, duas colunas, tá vendo? Tá tudo separado, aqui não estava, tá tudo junto, mas aqui eu tenho separado. Lembrando que a mesma coisa da delimitada, ele vai buscar a coluna seguinte para fazer a alteração. Se tiver informação, ele vai engolir toda a informação que está lá. Então você insere uma nova coluna caso você queira manter as informações da coluna seguinte da alteração que você quer fazer. Essa é a dica e espero ter contribuído para a melhor utilização do tempo aí no seu trabalho, na sua atividade. Até a próxima.